Fala, empreendedor! Tudo bem com você? Se você é um profissional da saúde, quer saber mais sobre gestão, marketing, enfim, está a fim de expandir suas ideias através de boas provocações e insights, então você está no lugar certo. Eu sou o Plínio Tomás, esse aqui é o podcast Consultório Empresa e hoje, neste episódio, eu quero falar com você sobre os 4 níveis de funcionários, 4 níveis de colaboradores, 4 níveis profissionais das pessoas que trabalham com você, ou talvez para você se enquadrar nesses perfis, nesses níveis, em clínicas que eventualmente você mesmo trabalha. Tá? É um assunto muito legal, muita gente tem dificuldade com esse tema e é sobre isso que a gente fala hoje. Então, aguarda aí a vinheta e eu já volto aqui para te falar mais sobre isso. Fala, empreendedor! Aqui é Plínio Tomás, cirurgião dentista, diretor da Tomás Gestão e Marketing e idealizador do movimento Consultório Empresa, uma verdadeira comunidade de profissionais de saúde comprometidos em mudar definitivamente os resultados. Este é o podcast Consultório Empresa, um conteúdo cheio de reflexões, dicas, provocações e insights sobre o mundo empresarial voltado a profissionais de saúde e gestores de clínicas, com o objetivo de ampliar seu repertório de ideias práticas de gestão e de marketing. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. E aqui vamos nós a mais um episódio. É isso aí, esse nosso assunto de hoje está muito legal, falar sobre gestão de equipe. Muita gente tem dificuldade com números, outros com gestão geral, alguns com finanças, alguns com marketing, atração de cliente, fidelização. Mas acho que o assunto mais proeminente, o que mais me falam, que as pessoas têm dificuldade, é exatamente em gestão de pessoas, de equipe. Então nós vamos falar sobre esse assunto mais uma vez aqui no podcast Consultório Empresa hoje. Mas antes disso, eu queria te pedir, para você que tem gostado do nosso podcast, e você que está seguindo, tem muita gente que eu sei que me conta, que segue, ou seja, que ouve sempre, mas não clicou ali no Spotify, no SoundCloud, sei lá onde você ouve, não clicou ali em seguir. Clica lá pra gente. Por quê que isso é importante? Porque as plataformas consideram relevante quanto mais você tem pessoas que seguem. Porque quando você ouve algum podcast, algum álbum de alguém, por exemplo, né, de vez em quando, significa que você teve interesse pontual naquilo. Agora, quando você segue, o Spotify, por exemplo, entende que você está interessado mesmo naquele assunto. E ele começa a entender que pessoas com seu perfil estão mais interessadas e ele entrega mais. Sabe aquela sugestão que ele te dá semanalmente, as coisas que, se você ouviu isso, então talvez você esteja interessado naquilo. É por isso que é bastante importante isso pra gente, que você clique lá, tá bom? Mesma coisa para quem prefere YouTube. Para quem está seguindo a gente lá, todo mundo aqui sabe que desde o início do ano a gente já está fazendo os podcasts gravados. Enquanto estou gravando aqui, eu também filmo, então se você prefere ver, né, o podcast, você tem lá, mesma coisa. Então, entrou no YouTube, tá vendo, tá gostando? Legal, já fico feliz, dá o seu joinha, curte, compartilha e tal. Mas além disso, se inscreve no canal. Por quê? Porque isso é relevante para a empresa do Google, que é o dono do YouTube, para colocar o nosso programa, né, a nossa apresentação, nosso canal para mais pessoas e apresentar para mais pessoas, tá bom? Me ajuda então? A gente se ajuda assim. Beleza, vamos lá então no assunto de hoje com esses 4 níveis de colaboradores e como é que a gente lida com isso daí, tá bom? Bom, eu quero colocar para você em ordem numa sequência que eu visualizo dessa forma. Eu não sei, nem lembro exatamente de onde que eu tirei isso, mas há muitos anos atrás, e esse conceito ficou na minha cabeça, o que eu vou te explicar agora, e eu devo ter lido em algum lugar, provavelmente. Então, se eu não cito o autor aqui, vocês sabem que eu sempre cito. Se eu não cito, é porque, me perdoem, mas eu realmente não lembro. E de verdade, eu acho que isso aqui já não é mais o original. Eu vi em algum lugar, mas eu coloquei os meus pitacos e vou colocar aqui a minha observação, a minha constatação com relação a esse assunto. E com relação às orientações de o que fazer, também é a minha prática que eu estou falando com relação a isso. Tá bom? Então vamos lá. Nível 1, vamos chamar de colaboradores insuficientes. Quem são os insuficientes, né? Os insuficientes correspondem a aproximadamente 10% das pessoas que você tem na empresa. Então, de cada 10 funcionários, costuma ser, isso depende de algumas coisas, mas costuma ter uns 10%, um de cada 10 é insuficiente. O que é um funcionário insuficiente? É aquela pessoa que não bate meta. E pior, não só não bate meta, mas ela não se importa muito com isso. Parece que ela é indiferente. Tanto faz, tanto fez, bater meta, não bater meta. Não bati, né? E daí? Pronto. Você pede para o funcionário fazer alguma coisa, ele fez? Não, não fez.
Você pede para ele entregar uma coisa num prazo, ele 3 dias depois você tem que cobrar. Fala, e aí, você fez? Fazer o quê? Ah, fiz. Vou fazer, estou fazendo. Ele te dá uma desculpa às vezes, mas não entrega no prazo. E aí vai te irritando, né? Porque você pede, ele não faz. Você tem que cobrar, quando faz, ele não faz no prazo. Ele não bate meta, não se importa muito com isso. Geralmente essas pessoas são indisciplinadas também. Tem alguns assuntos do seu regimento interno, algumas regras de funcionamento da sua clínica que normalmente essas pessoas não cumprem. A principal coisa que elas não cumprem, na verdade, é horário, além de outras regras. Então é o tipo das pessoas que a gente não quer muito na empresa, não é assim? Cá entre nós, né? São aquelas pessoas que entregam o mínimo. Se você, às vezes, não entregam o mínimo, eu diria mais, né? Que não é que entregam o mínimo, elas não entregam o mínimo. Você começa a imaginar um padrão mínimo ali para aceitável e essas pessoas estão com dificuldade de chegar naquele mínimo ali, vai, no máximo que elas entregam, o máximo delas é o mínimo do que você poderia aceitar. E muitas vezes essas pessoas acabam atrapalhando a equipe, elas acabam contaminando um pouco o ambiente. Se essa pessoa for uma pessoa muito expressiva, muito influenciadora, essa pessoa contamina muito a equipe. Então, os funcionários, os colaboradores, os profissionais dentro da sua equipe que são do nível 1, pessoas que estão nesse nível de raso, pessoas do nível 1, que tem essa cabeça nível 1, não é pessoas que a gente está querendo, né? Então, sabe, você consegue entender o que eu estou falando, né? Tem gente que tem a mentalidade nível 1. A mentalidade nível 1 é de fazer, de enrolar. Eu vou fazendo, depois sabe o que é? Eu falo lá pro chefe isso, dou aquela inventada, aquele somebody love e vou empurrando, né? Isso é mentalidade nível 1, muito primário, muito primário. Bom, não seja você assim, espero que tenho certeza, na verdade, né? Se você é ouvinte do podcast, eu tenho certeza que você não é assim. Então, poxa, esses insuficientes que ficam perto de você certamente são aquelas pessoas que incomodam, não é verdade? Então vamos lá. Mas ainda bem que tem pessoas no nível 2 que já estão um passo acima. Profissionais do nível 2 são aquelas pessoas que a gente chama indiferentes. Indiferentes, por isso é bom, Plínio? É melhor do que o insuficiente. Insuficiente não é nem suficiente, ele está abaixo daquele mínimo. O indiferente é aquele que ele faz. Você mandou, ele faz. Isso só faz aquilo, ele cumpre tabela, carrega as coisas, sabe assim? Você fala, faz isso, ele faço, faz aquilo, faço. Se você não falar, também não faz. Ou seja, não são pessoas com iniciativas, são pessoas que executam, são funcionários. Sabe o que é funcionário? Já parou para pensar? É aquela pessoa que exerce uma função, fica fazendo tarefa, é tarefeiro. Você pede, faz isso, ele faz isso, ele faz, faz isso, ele faz. Você para de pedir, ele não faz. Aí você vai cobrar, mas por que você não fez? Você não pediu. É irritante, né? Então, esse indiferente é aquele que tanto faz, tanto fez. Mas são importantes para empresas, né? Geralmente são 40%. 4 de cada 10 funcionários têm esse perfil. É aquela pessoa que faz o que manda, talvez até faça bem feito, talvez até bata a meta e está tudo certo, né? Só que ele está ali, sabe? Eu costumo dizer, para mim, vê se faz sentido essa frase, que são pessoas mais interessadas nos seus direitos do que nas suas obrigações. Tá claro? Então, assim, é aquela pessoa que fica, não, mas eu tenho direito a sair tal horário, eu tenho direito a férias, e tem. Mas a cabeça da pessoa é focada nos direitos, não é uma pessoa focada em obrigação. Porque assim como existem direitos, tem obrigações, tanto do funcionário, do colaborador, quanto do patrão, etc. Todo mundo tem obrigação e todo mundo tem os seus direitos, né? Mas são pessoas com uma cabeça de meus direitos e não das minhas obrigações. Entende o que eu quero dizer com essa frase? Essa frase pode soar estranha, mas é isso. É aquela pessoa que não está vestindo a camisa da empresa. Ela cumpre a tabela, ela faz a sua parte, né? Tudo certo. Para a empresa, se aquele executor de função, executor de tarefa é o João, ou se é a Maria, ou se é o Pedro, ou se é a Carla, tanto faz. São executores de funções que são indiferentes para a empresa quem está executando. Não faz grande diferença quem está ali, entende? Esse é o funcionário, o colaborador, já num nível melhor do que insuficiente, mas é um nível indiferente que também é bastante fraco ainda. Depois a gente evolui, né? Aí tem colaboradores já que são bacanas, que já vão para um nível chamado necessário. Então, os necessários
né, colaboradores desse nível, né, que são os necessários, que também correspondem aproximadamente, isso é minha opinião, tá? É minha estatística, aproximadamente 40% das pessoas também na empresa, 4 de cada 10, eles são os necessários, eles são excelentes, costumam ser acima da média, batem meta com frequência e tal, mas o principal ponto desse grupo que eu quero chamar a atenção, dos necessários, é que eles são altamente especializados. Eles fazem tarefas complexas, fazem coisas difíceis, fazem coisas que só eles podem fazer. Então são pessoas que dominam ferramentas ou dominam algumas habilidades que ninguém ou poucas pessoas na sua empresa têm aquela habilidade, têm aquela competência. Então os necessários são aquelas pessoas, olha como é diferente, são aquelas pessoas que são indispensáveis para você, são aquelas pessoas que são profissionais chaves, são colaboradores chaves. E que às vezes, até, e este é o perigo, ele passa da dose certa e essas pessoas, então, você fica dependente delas. Por isso que eu chamei elas de necessários aqui, né? São aquelas pessoas que você precisa para a execução de determinadas tarefas ali dentro da empresa. Então, algumas dessas funções que são bastante essenciais, são funções chaves, são funções de confiança, são funções, não sei quais são, no seu caso você dá uma pensada aí, mas tem colaboradores que são aqueles que são de um nível acima, né? Ou seja, eles entregam mais, eles são mais de confiança, realmente a nossa relação com eles é muito boa, eles já estão mais preocupados, querem fazer mais e dominam algumas áreas da empresa que ficam muito na mão deles, e aí este passa a ser talvez o problema, o ponto, vamos chamar de negativo, se a gente pode dizer assim, deste grupo aqui, tá? Por quê? Porque eles passam a dominar funções que, se eles saem do dia para a noite, você fica numa situação meio difícil, uma situação delicada, tá bom? E as pessoas do nível 4, então, eu falei que são 4 níveis, as pessoas do nível 4. As pessoas do nível 4 são os que eu chamei de extraordinários. O ordinário é o comum, o extraordinário é o que vai além do comum. Então essas entregam sempre. Essas pessoas são aquelas que sempre entregam mais do que você pede. Essas pessoas são aquelas que fazem as coisas por iniciativa. Elas têm a chamada proatividade contínua. Elas continuamente pensam na empresa e querem fazer mais. Estas pessoas são aquelas que eu já chamei aqui no podcast diversas vezes de funcionários, de colaboradores engajados. O que é um engajado? É aquele que comprou a sua causa, que comprou a sua visão. É aquele colaborador, aquela pessoa da sua equipe, aquele profissional da sua equipe que sonha com você, que ele curte com você, ele comemora com você cada meta batida, cada passo dado na direção do sonho de vocês, na direção da visão que você quer. Ele é aquele intraempreendedor. Eu já falei sobre isso num outro episódio, teve um episódio que eu mencionei só sobre esse assunto. O intraempreendedor é aquele colaborador que é extraordinário, que compra o projeto com você, que ele vai junto, ele se sente dono, ele se sente alguém que contribui continuamente, ele gosta, ele tem prazer nisso em ver a empresa crescer e ela dar mais do que o objetivo, digamos assim, raso, né? Essas pessoas, ao contrário do que a anterior, daquele grupo que eu mencionei que está preocupado mais com os direitos do que com as obrigações, este grupo é o oposto. Esse grupo fica tão preocupado com as obrigações, ou seja, com as coisas que ele precisa fazer, que ele quer fazer e quer fazer ainda mais, e ele se engaja tanto que às vezes ele até abre mão dos seus direitos, ele fica não se preocupando com isso. Tipicamente essas pessoas não se importam com o horário, não se importam com você chamar de sábado, de domingo, são pessoas que dão de maior alegria. Você perguntar para ele assim, mas e tal coisa, como é que foi isso aqui? Você perguntar para a pessoa, não que você está mandando ele trabalhar, mas você perguntar para ela lá, faz uma pergunta para a sua funcionária de sábado, de domingo, ela te responde com o maior prazer, né? Então isso é a pessoa que a gente chama de extraordinária, né? É aquela pessoa que ela está lá, ela quer contribuir, ela se sente útil, ela se sente admirada, ela se sente participativa, pessoas que gostam mesmo realmente disso, né? Pois bem, esses são os 4 níveis que eu falei para vocês que a gente tem na empresa. Esse extraordinário, se você já fez a conta, é o que sobrou, são os outros 10%. Então a gente tem 10% insuficiente, 40% indiferente, 40% necessários e 10% de extraordinários. As duas pontas com 10% e os dois do meio com 40%. Aproximado, tá? Isso é aproximado, é a minha visão, é uma forma só de você talvez memorizar um pouco mais de como é
como é que é isso e o que é razoavelmente normal na sua clínica, na sua atividade aí. Pois bem, mas eu quero te dizer agora talvez uma parte mais importante, que além de você tomar consciência disso, é o que eu faço com esses grupos. Tá bom, Plínio, então eu entendi, identifiquei aqui na minha equipe essas pessoas, eu identifiquei, o que eu faço? Então, vamos lá. O que eu faço com um insuficiente? Bom, com insuficiente eu acho que você tem que substituir. Sério mesmo? Sério mesmo. O insuficiente, pelo menos na minha experiência, tem um monte de coisa que a gente pode fazer, se você já viu os outros podcasts, como é que a gente trabalha, motivação e tal. Mas geralmente o insuficiente foi um erro de contratação. Você contratou errado, você fez o recrutamento e seleção errado, você colocou a pessoa errada, pessoa sem o perfil, pessoa sem vínculo, pessoa que não tem a motivação interna para a vida, para trabalhar, não tem. E aí você contratou uma pessoa sem perfil para estar com você. Então essas pessoas, legal, seja bacana com ela, fala, legal, valeu, cara, você é gente boa, a gente vai tomar um café junto, mas essa pessoa não serve para estar com você na empresa. Pessoas que são insuficientes, elas não estão dando o suficiente para o que você está pedindo ali, então essa pessoa não pode ficar com você por muito tempo. É diferente, atenção, é diferente daquela pessoa que uma vez ou outra não bateu meta, que uma vez ou outra teve um comportamento nesse sentido de não bater uma meta e não parecer não se importar, como é eventual. Aí você fica preocupado e você vai conversar com essa pessoa e vai tentar estimular essa pessoa para que ela cresça. Agora, eu estou falando para você substituir aquela pessoa que é assim, que ela continuamente age dessa forma com você ali na empresa, na sua clínica, tá bom? Essa pessoa não vai adiantar você fazer muita coisa com ela. Então vamos substituir, vida que segue. Bom, e com os funcionários, com os colaboradores que são indiferentes, o que a gente faz com o indiferente? Aí você vai vir lá os outros podcasts que a gente já gravou sobre isso e você vai estudar a liderança situacional, como é que eu motivo um a um, como é que eu trabalho pessoa por pessoa. Cada colaborador, cada ser humano tem fatores motivadores diferentes e motivação é sempre interna, né? Então o que motiva essa pessoa? O que pode vir a motivar? Ou o que está acontecendo para que essa pessoa não se motive nesse momento, esteja pouco envolvida, pouco engajada, pouco motivada? O que está acontecendo? Então ouve lá um pouquinho os outros podcasts que eu já falei sobre motivação, ouve os fatores motivadores de Herzberg, que eu explico um pouquinho sobre isso também e vai te ajudar, tá bom? Mas então essas pessoas que têm que fazer um baita trabalho de liderança, você tem que acompanhar, tem que ver o que está acontecendo, é um por um, tá? E as pessoas do grupo do nível 3, do nível necessário, o que a gente faz com essas pessoas aí? Elas são necessárias, então eu falei que essas pessoas já estão dando até um pouco a mais, mas às vezes eu falei que o perigo desse grupo é que eles tomam conta de uma atividade que só eles fazem. Então o que você tem que fazer? Aprender essas atividades também. Então você precisa dominar essas atividades, você precisa dominar essas funções e de preferência ter mais pelo menos mais um colaborador, mais uma pessoa para saber aquelas funções também. Ainda que você continue deixando com aquela pessoa porque ela é uma pessoa de confiança, está com você e está tudo certo. Mas às vezes não é nem má fé. Essa pessoa, você coloca todas as atividades-chave da sua empresa na mão de uma pessoa, essa pessoa pode morrer, pode sofrer um acidente, ela pode ficar doente, foi internada, ficou 9 meses, sei lá, 9 meses eu exagerei, 90 dias, talvez 3 meses internada. Pô, isso está acontecendo agora na época de pandemia. E aí, como é que você faz sem uma pessoa para te ajudar com uma área que ficou na mão dela? Então, isso não pode acontecer. Então, duas coisas que eu quero sugerir, uma delas é essa, não tenha só uma pessoa, tenha alguém sempre um plano B, de preferência você ser essa pessoa. E o segundo, e talvez mais importante, tenha um manual. Todas as funções da sua empresa precisam estar com processos escritos, escreva como é que é o passo a passo, foto da tela, onde vai preencher, o que tem que fazer, enfim. Todos os processos precisam estar manualizados. Então, transforme isso em manuais, deixe isso bem escrito, porque isso é fundamental para que outra pessoa, ainda que não saiba bem, olhando o manual passo a passo, vai saber fazer aquela tarefa. Vai fazer igual ao outro? Não, porque o outro domina, tem habilidade assim ímpar. Mas a gente tem pelo menos como executar aquilo. Tá certo? Então o que a gente faz com essas pessoas? A gente estimula, a gente desenvolve, só que a gente deixa essa pessoa num ambiente confiável, num ambiente seguro para ela entender que ela estar treinando outra pessoa não é porque eu quero eliminá-la, muito pelo contrário, estou parabenizando essa pessoa, eu estou estimulando ela, posso dar prêmios para ela, posso dar bônus para ela, mas
ela tem que estar num ambiente tranquilo e seguro, sentir segurança para que ela possa treinar outras pessoas, porque sempre há a intercorrência de acontecer algum imprevisto. Eu costumo dizer que o ideal é que o funcionário, um bom funcionário, tem que sempre tentar ser o mais único possível e o mais necessário possível, que a empresa quase que precise dele. E todo chefe tem que fazer com que isso não aconteça nunca, ou seja, com que os processos estejam bem definidos. Entende o que eu quero dizer? Não é para ser uma briga, não. Estou falando só num conceitozinho lá no fundo, que o funcionário tem que dominar coisas que ele é melhor que todo mundo. E acaba se tornando, não é porque ele busca, é porque ele acaba se tornando alguém necessário ali, super diferenciado mesmo, que a empresa fala, pô, não tem alguém com esse perfil, que é líder, que ao mesmo tempo engaja as pessoas e que é divertido e que os pacientes gostam. É isso, entende? Assim, ele é necessário para a gente, aquele vende bem, sei lá. Então, as pessoas têm que querer ter esse perfil, seus colaboradores têm que querer esse perfil, ao mesmo tempo que você tem que querer que não seja só um, que sejam vários, para que não fique na mão de uma pessoa só essa habilidade que é tão importante. Acho que você entendeu o que eu quis dizer. Bom, e o que a gente faz então com os extraordinários, que são os engajados também? Outro nome dos extraordinários é engajados também, né? Se você quiser chamar assim. O que a gente faz com esses? Bom, esses a gente tem que desenvolver. A gente traz junto tudo aquilo que eu penso para o intraempreendedor, que é aquele funcionário que eu tenho, aquele colaborador que tem a cabeça de dono, que compartilha comigo, é envolvê-lo nisso. Então é comemorar junto, é dar para ele aquele senso de responsabilidades, delegar mais funções, deixar ele ter o gostinho de coordenar uma parte de um projeto, participar da criação, participar com ideias. Quanto mais isso vai acontecendo, mais ele se engaja, mais ele se sente participante, mais ele fica feliz de estar ali com você, tá certo? Então, olha como é interessante, cada grupo a gente vai ter que agir de uma forma diferente. E para a gente finalizar, o que eu quero finalizar aqui com você é só fazer um alerta, né? Esse alerta acho que eu até já falei outras vezes aqui, mas só para a gente não confundir, quando a gente fala assim de envolver a pessoa, de desenvolver, de criar bom relacionamento com seus colaboradores, eu só quero fazer um alerta que criar esse excelente ambiente de trabalho, uma cultura organizacional positiva, ter um excelente relacionamento com o colaborador, não quer dizer ser amigo íntimo dele. E tem gente que confunde. Tem gente que acha que bacana é aquele chefe duro, que é durão mesmo, que fala grosso, enfim, que xinga. Não, isso é completamente ultrapassado. Eu diria que isso é um chefe nível 0, não é nem um chefe nível 1. Né? Agora, o outro lado também não é correto. Tem gente que acha que ser o bom líder ali é aquela pessoa que fica íntimo, que fica super amigo, que conta confidências. E não é necessariamente isso, né? Não é levar para casa e chamar de meu brother, meu best aqui, o meu funcionário. Não é necessariamente. Isso pode até vir a acontecer? Pode, sem problema nenhum. Mas não é isso o que é para fazer. Tem muita gente que confunde. Não é isso, tá bom? Então, seja o melhor líder, o líder que as pessoas querem seguir, que tem uma causa, que tem um projeto, que envolve, que ouve seus funcionários, que pega aquelas ideias, que é justo nas decisões. É justo. Né? Os funcionários estão vendo quem é aquele que está dando o sangue e quem é aquele que é o insuficiente. Você vai tratar igual? Para pensar. Você vai tratar igual? Os funcionários que são que estão dando a mais, eles começam a dar menos. Fala assim, o que adianta eu ficar dando a mais se o outro vai ganhar o mesmo prêmio, o mesmo bônus, a mesma coisa, o mesmo tapinha nas costas. Por isso a gente tem que aprender a tratar as pessoas, os colaboradores com a meritocracia que é necessária para estimular quem entregou a mais, para estimular quem veste a sua camisa e para dizer para o outro, ó, esse aqui eu vou ter que tratar diferente, chega aqui, vamos ter uma conversa de pé do ouvido porque não está indo tão bem assim. Tá certo? Bom, esses foram então os 4 níveis, né, dos colaboradores para que você possa ter uma visão mais clara da sua gestão de pessoas. Desenvolve isso que vale a pena. Você já sabe, o curtir, compartilhar com os amigos, tudo aquilo lá que você já sabe. E sempre me manda os seus vídeos, os seus áudios de feedback, de perguntas e tudo mais. Não esquece que o episódio 100 está chegando. E para o episódio 100 eu queria muito, muito ouvir você. Então manda para mim o seu vídeo, grava com um vídeo aqui na horizontal e me manda qual foi o episódio que te marcou e por quê. Conta lá seu nome, rapidamente explica quem é você.
Conta para mim então num vídeo curtinho de no máximo 3 minutos, ali uns 2 minutinhos, 3 no máximo, contando então quem é você e por que aquele episódio te marcou. Eu vou escolher alguns desses vídeos para a gente colocar então no episódio 100, essa é a minha intenção, que está chegando. E aí eu espero poder contar com você também. Um forte abraço, uma boa semana, empreendedor, e que tudo mais possa acontecer na sua vida de bom. Forte abraço.